Olá, pessoal, tudo bem? Eu quero dar as boas-vindas ao curso de ficha técnica, né? Eu me chamo Marcela Matos, sou nutricionista, sou especialista em gestão da qualidade dos alimentos e também sou especialista em nutrição clínica. Bem, eu quero começar aqui, né, agradecendo pelo convite da professora Erlene e falar para vocês que eu estou feliz em compartilhar um pouco da minha experiência em fichas técnicas, né? E aqui vamos ver também o que é que vai ser abordado no curso, tá bom? Espero que vocês gostem do curso. Ao longo desse curso, espero estar tirando as dúvidas de vocês através do chat. A gente vai se comunicando do jeito que dá, né? Esse curso poderia ser diferente, presencial, porém a ocasionalidade veio nos trazer dessa maneira. Mas a gente tem que ser grata a Deus, né? E o que der para fazer, a gente vai estar fazendo para ajudar o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Então, o que é que a gente vai ver aqui, né? O que é que vai ser abordado nesse curso de ficha técnica de preparação? Primeiro item é o que é a ficha técnica. Nós vamos estar abordando, né, o que é a ficha técnica, quais são os objetivos da ficha técnica, quais são os fatores, né, que interferem na elaboração das refeições. O próximo é o fator de correção e cocção. Nós vamos estar aprendendo, quem já sabe vai estar lembrando, né, aí a questão do fator de correção e cocção e os cálculos, né, para a ficha técnica. Nós vamos abordar um pouco sobre isso. Ver que os cálculos, eles não são o bicho de sete cabeças, e eu vou falar para vocês mais na frente. Mas vamos, antes de entrar, né, nesse assunto, vamos ver agora que eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre as UANs, tá? E aí, queria, antes de tudo, falar sobre as UANs, né? Como é que elas foram criadas. E a UAN, ela é representada, né, por áreas que desempenham um papel importante na produção, no fornecimento de refeições balanceadas, do ponto de vista dietético e higiênico-sanitário. E objetiva satisfazer as necessidades nutricionais dos comensais. No Brasil, né, a gente sabe, né, para quem não sabe ou já sabe, as UANs elas foram criadas lá naquela época lá do Getúlio Vargas, em 1939, com um decreto de lei 1238, onde se exigia, né, que empresas com mais de 500 funcionários elas deveriam disponibilizar salões de refeições para seus funcionários no local de trabalho. E aí, né, quando a gente fala de UAN, a gente tem que lembrar o planejamento de cardápio, né? A gente tem que pensar dessa forma. Como é que deve ser, né? É uma das primeiras etapas que a gente tem que pensar como ferramenta do planejamento de refeições. Que nele, né, é considerado uma lista de preparações que compõe determinada refeição, ou uma lista, né, de preparações que compõem todas as refeições diárias ou de um período. E quando a gente fala desse planejamento, né, a gente fala também sobre padronizar o processo de produção de refeição, que isso vai evitar o desperdício, vai avaliar qualidade e satisfação pelos seus clientes e também vai agregar valor nutricional aos pratos que beneficia o trabalho de todo mundo, né? Do nutricionista também, a pessoa que está responsável ali por detrás de tudo, que facilita também, que facilite o treinamento de funcionários e o planejamento do trabalho diário. Estou falando isso um pouquinho antes, né, para ficar mais fácil o entendimento mais na frente, né? Se eu não me lembrar de dizer algo sobre isso mais na frente, eu já estou falando aqui um pouquinho. Que para o funcionário, essa padronização ela vai facilitar a execução de tarefas, sem a necessidade de ter ordens frequentes, né?
além de propiciar segurança no ambiente do trabalho. E ainda eu quero aqui abordar aqui com vocês, nessa minha fala, nesse meu primeiro momento, sobre o processo de produção de um cardápio. Eu estou falando sobre cardápio porque é importante falar sobre o cardápio antes de falar sobre as fichas técnicas em si. A padronização, ela também, eu já falei, que ela beneficia, facilitando os treinamentos, E para garantir, que o cardápio planejado ele tem o mesmo padrão de qualidade, é onde eu quero chegar, o instrumento adequado para auxílio dessa padronização são as fichas técnicas de preparação, sendo as mesmas consideradas um instrumento gerencial de apoio operacional pelo qual se faz o levantamento dos custos, E aí nós vamos entrar aqui, agora no assunto de ficha técnica em si. Eu trouxe aqui para vocês alguns conceitos de autores bem conhecidos, que a gente pode tá aqui alavancando aqui o nosso conhecimento com esses conceitos que esses autores nos trazem, Que aqui Vasconcelos, o que ele diz aqui para nós? Que a ficha técnica é um instrumento gerencial de apoio operacional, pelo qual se fazem o levantamento dos custos, a ordenação do preparo e o cálculo do valor nutricional da preparação. Lins e Maciel, eles também conceituam, que a ficha técnica é um instrumento fundamental em qualquer UAM. Elas podem ser aplicadas dentro de hospitais, refeitórios, lugares industriais, escolas, creches, entre outros. Quanto maior for o grau de precisão da ficha técnica, mais fácil será a administração da unidade. Vou falar mais na frente também, mas eu já deixo aqui, falando que a ficha técnica, ela pode ser feita ali de acordo com aquele local que você está trabalhando. Existem alguns modelos disponíveis na internet, mas você pode criar o seu próprio, que seja de acordo com a necessidade do local de trabalho. Não adianta você pegar uma ficha técnica de qualquer outro lugar e aplicar dentro da sua unidade de alimentação e você mesmo não entender, ou aquelas pessoas que a sua equipe não entender. Tem que ser de fácil entendimento, Para isso, você tem que trabalhar essa parte, uma facilidade, para todo mundo, que aquela pessoa lá, que esteja na sua equipe, veja, pegue aquela ficha técnica e consiga ali tá aplicando dentro da unidade de alimentação, tá? E aqui para Paranhos, as fichas técnicas são a especificação como os arquitetos têm o seu layout, ou a planta de uma casa, Ela contém as características de cada produção, de cada preparação, ou seja, ela tem o passo a passo, tá, gente? E aí, seus passos e os alimentos que serão necessários e suas específicas quantidades. Então, tem que ser bem descrito, bem detalhado, A ficha técnica, ela tem que ter todo um detalhamento. A ficha técnica, ela tem como objetivo principal a padronização do cardápio dentro do estabelecimento, a fim de qualquer profissional que faça parte da brigada da cozinha possa executá-la e que possa garantir os mesmos sabores, textura e cor para o cliente. Gente, essa parte aqui eu gostaria de, se a gente tivesse presente, a gente poderia debater, mas eu gostaria de enfatizar aqui, como a ficha técnica é importante dentro de uma unidade de alimentação. Olha, veja só, essa parte aqui e que possa garantir os mesmos sabores, textura e cor para o cliente. O que é que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que quando você tem dentro da sua unidade de alimentação e nutrição fichas técnicas de cada cardápio ali, de cada preparação,
Por exemplo, vou dar o exemplo aqui de uma pizzaria. Você tem ali uma pizzaria e tem vários sabores das pizzas, né? Digamos, tem 10 sabores de pizza. E se 10 sabores de pizza, 8 tem a ficha técnica, aquelas 8 pizzas ali, elas vão estar no mesmo padrão, né? Vai entrar pessoas que vão pegar essa ficha técnica dessas 8 pizzas e vão, como ela está padronizada, a quantidade, ela vai ser a mesma, né? A pizza, ela nunca vai mudar a textura, ela nunca vai mudar nenhum componente dela, porque ali está descrito todo o passo a passo dela. Mas as outras duas, digamos que seja uma pizza doce e uma pizza nova, né? Que ainda não tem ficha técnica, elas vão sair um pouco diferente. Cada vez que a pessoa for executar o preparo dessa pizza, ela pode estar adicionando mais ingredientes, né? Como ela pode estar errando em algum passo a passo. Por isso a necessidade das fichas técnicas. Então, fica bem claro para nós aqui a importância, né? A utilização de fichas técnicas de preparação é uma das formas para a padronização de receitas servidas em unidades de alimentação e nutrição, visando garantir a qualidade do serviço prestado à clientela. Ora, veja que a maioria dos lugares, né, dos restaurantes, de lugares de alimentação, que tem a padronização, né, tem aquela mesma, se você vai lá e gosta de comer determinado prato. Aquele prato ali que você come, sempre quando você vai lá, você já tem na sua cabeça que ele está padronizado, você vai sentir aquele mesmo sabor da última vez que você sentiu, né? Ele vai estar lá servido com aquela mesma quantidade, vai lá com aquele mesmo preparo, aquela mesma apresentação, né? Lá na frente a gente vai ver a necessidade de fotos, né, nas fichas técnicas. Então, o cliente, ele está ali naquela unidade de alimentação e nutrição, ali naquele estabelecimento, esperando que aquela refeição que ele já comeu há meses ou semanas atrás, venha com aquele mesmo padrão de qualidade. E é tão prazeroso para o cliente, e isso é o boca a boca, né? Vai dizer que aquele lugar sempre tem aquele padrão de qualidade. Isso é importante dentro da gestão, né? Você ter aquele padrão de qualidade. Quais são as vantagens da ficha técnica, né? A gente vê o conceito, vê os objetivos, e a gente vai ver aqui também as vantagens da ficha técnica. Uma das vantagens da ficha técnica aqui, que a gente pode observar, é a diminuição de perdas na cozinha. Aqui está dizendo que padroniza as quantidades e determina os produtos que entrarão na preparação dos pratos, evitando o uso em excesso por parte de profissionais de cozinha. Eu trabalho aqui, né, nessa minha unidade, e de repente o cozinheiro está passando por alguma dificuldade e teve que se ausentar. E aí eu vou ter que contratar um novo cozinheiro. E esse meu novo cozinheiro, né, vem lá de outro lugar, de outra unidade, outro estabelecimento. E lá ele vem trazendo com ele uma bagagem, né, um conhecimento e alguns vícios. E ele vai querer colocar esses vícios dentro dessa unidade que eu estou lá, né? Que eu estou gerenciando. Só que quando ele chegar e se deparar com a ficha técnica, ele vai dizer, opa, aqui nós temos uma padronização. E cabe a você, né? Você chegar para ele numa conversa e treiná-lo, né? Olha, nós temos aqui na nossa unidade a alimentação, nós temos uma padronização, nós trabalhamos com ficha técnica, então você vai observar, vai explicar para ele, né? Como é que a sua unidade de alimentação lá que você gerencia funciona. Então, é muito importante
quando acontecem essas eventualidades do cozinheiro se ausentar e você chamar uma nova pessoa. Até mesmo qualquer outro profissional que mexa lá com a sua unidade de alimentação, né? A pessoa que fica lá na parte da salada, então ele vai ver que tem toda uma ficha técnica. Isso é importante demais, gente. Padronizar as quantidades, né? Quais são os produtos que entraram na preparação, porque eles querem, às vezes, colocar coisas que vai encarecer, é o que a gente não quer, né? Às vezes a gente vai ter perdas e é o que uma UAN não quer, evita, né, o excesso também. Outra vantagem da ficha técnica é que permite o bom treinamento de novos cozinheiros, né? Evitando os vícios quanto à forma de preparo, é o que eu falei, né? A pessoa chega lá de uma unidade de alimentação e nutrição, cheia de vícios, quer inventar dentro daquela unidade, às vezes quer mostrar serviço, né? Mas aí a gente tem que ter cautela com isso, ter bastante paciência e explicar, treinar, né? Uma unidade de alimentação e nutrição é constantemente o treinamento. E a ficha técnica, ela vai permitir ao novo cozinheiro conhecer formas, métodos usuais do estabelecimento, né? Aqui na minha unidade de alimentação vai funcionar dessa maneira e tem que seguir dessa maneira. Ou seja, né, voltando aqui um pouquinho, se caso, né, tiver alguma ideia melhor, que seja para melhor. E aí a ficha técnica vai ter que mudar, né? Não vai poder continuar a mesma. Outra vantagem, né? Facilita o trabalho do setor de compras para fazer um acompanhamento efetivo dos preços no mercado abastecedor e pesquisar potenciais fornecedores, né? Essas informações, aliadas ao consumo médio da casa, ajudarão a programar as compras. Porque muitas vezes aquele meu fornecedor, né, que a gente já está acostumado, às vezes é muito difícil, a gente fica resistente a mudanças, né? Mas aquele fornecedor, às vezes, ele não vai ser mais eficaz para aquela UAN, porque já está trazendo muita, como é que se diz? Está trazendo, a matéria-prima está vindo estragada e tudo, então, ou então tá muito caro, e aí a gente quer facilitar, né, as coisas para o nosso trabalho, nosso dia a dia. Às vezes chega com muitos problemas, né? Ali na matéria-prima. Então, para evitar isso, a gente precisa também, a gente vê lá, dar uma olhada na ficha técnica e ver o acompanhamento dos preços no mercado abastecedor. Ajuda também, né, uma outra vantagem, ajuda no controle dos desvios, com as quantidades bem definidas, né? Tá lá bem definida aquela preparação do risoto, a preparação do picadinho, né? E aí, como é padronizado, não tem condições, né, de ter desvios, porque você vai saber a quantidade que tem ali para cada preparação. Os profissionais de cozinha deverão se utilizar dos produtos sem abuso ou desvios intencionais, pois eles próprios estarão conscientes da existência de um controle documentado que acusará falhas no momento de uma eventual verificação de estoque. Né? Então, tá lá no meu estoque, eu compro, faço a compra de acordo com o meu cardápio. Né? Então, o meu cardápio tá lá, fiz todo a programação, o planejamento do mês, planejamento semanal. Então, fica muito mais difícil, né? O controle ser desviado alguma compra, alguma coisa na cozinha, porque as fichas técnicas ela ajudam no controle dos desvios. Então, fica muito mais difícil esses desvios acontecerem dentro de um UAN. Outra vantagem, né, que garante, né, foi falado aqui, que é ao cliente a qualidade e quantidade, porque permite ao cliente assíduo ter sempre o mesmo prato no que tange a forma de apresentação, porcionamento e sabor. Né? Nada mais desagradável do que a gente chegar no estabelecimento de costume e a apresentação está diferente,
né? O sabor tá diferente, às vezes o cozinheiro lá, quando não tem ficha técnica, ele coloca lá outro sabor e a gente já se depara com surpresa, né? Então vamos lá para mais uma etapa. Bem, né? Como eu estava falando, nós vamos entrar aqui nos fatores que interferem na elaboração das fichas técnicas. E é importante se observar, né, que em unidade de alimentação e nutrição, a perda frequente de alimentos, que reflete no custo da empresa, tem um impacto diretamente em sua lucratividade. Então, uma importante etapa, né, que a gente pode ver, por isso que eu coloquei, né, esse slide aqui, uma importante etapa é o controle de qualidade one-on-one, né? É o armazenamento de mercadorias, onde as matérias-primas elas devem ser guardadas em condições que permitam o controle e garanta proteção contra contaminação, a redução ao mínimo das perdas nutricionais. É muito importante isso, gente, ter um bom armazenamento dessas matérias-primas, né? Elas devem ser guardadas em condições perfeitas, né? Para que elas não tenham nenhum tipo de contaminação, né? E que dentro dessa one é importante reduzir ao mínimo essas perdas, né? E também de perdas nutricionais. E a não deterioração do produto, isso também é importante, porque não adianta de nada você fazer uma grande compra, né? Tem aqui nesse slide, você fazer uma enorme compra e começar o seu produto se deteriorar. Ou mesmo você fazer aquela compra e aquela área de armazenamento ela não está adequada, né? E aquela sua matéria-prima ela começa a se deteriorar. Então, isso vai trazer desperdícios e constantes perdas, né? Então, as áreas de armazenamento que precisam de refrigeração devem ser bem planejadas e dimensionadas, né? A fim de reduzir os riscos de contaminação e perda dos alimentos. E os produtos, os mesmos, né, que a gente está falando aqui, eles devem ser estocados respeitando suas características de perecibilidade. Né? Então, aquele que é mais perecível, ele deve estar na frente, ele deve ser mais refrigerado, né? Porque às vezes uns produtos chegam e você coloca ali, né? Não tem um controle e o que acontece, né? Se você não etiquetar, se você não tiver atento ao controle de armazenamento, né? A estocagem corretamente, vários produtos que estavam ali mais antigamente, eles não estão nem velhos, né? Mas eu digo assim, que eles têm uma data de validade menor, né? Se você não tiver cuidado, vai vencer e não vai ser usado. E isso é o quê? Desperdício, né? Então, dentre os principais problemas encontrados no armazenamento de alimentos, pode também destacar a falta de ventilação, né? Não pode ser um lugar muito abafado, tem que ter uma temperatura adequada, de freezers, né? Geladeiras e câmeras, né? Tem que evitar a presença de insetos e roedores e também a falta de treinamento dos funcionários, né? Isso tem que acontecer. Se eles não forem constantemente treinados, né? Para isso, a gente vai ter perdas, que não é o adequado para dentro de um one. Tendo uma refrigeração adequada, diminui-se os custos de produção, reduzindo o desperdício, que é um fator importante, né? A diminuição do desperdício é um fator muito importante. Então, esses que eu falei são fatores que interferem na elaboração da ficha técnica. Aqui temos a qualidade da matéria-prima. Essa minha fala, gente, é porque antes de eu falar de um slide, eu gosto sempre de dar exemplos, gosto de falar, né, de coisas que eu já vi, já vivenciei, né? Não estou falando aqui o nome da empresa, sei lá, mas eu gosto de falar porque fica uma maneira mais clara, né?
já que a gente não está presente. Seria mais enriquecedor cada um falar alguma coisa e tudo, mas eu tenho aqui na minha memória algumas experiências que eu já passei, né, dentro de um ano. Qualidade da matéria-prima, né, exemplo, tomate passado, então você não pode receber essa matéria-prima desse jeito. Você tem que ter uma matéria-prima excelente, que é o que você vai estar oferecendo aos clientes. Condições de armazenamento foi o que eu mais citei, é um problema muito grande, as condições de armazenamento, uma grande quantidade de alimento num espaço pequeno, ocasionando a perda da matéria-prima se não tiver, né, aquela ventilação adequada. Planejamento físico, que eu falei também aqui, que é uma área adequada para o recebimento, tem que ter esta área adequada, e os equipamentos, né? Quais são esses equipamentos? O que é que você quer dizer com esses equipamentos? Né? São facas afiadas, cortadores, então isso é importante, e eles interferem, né, na elaboração das fichas técnicas, porque se você tem muitas perdas, não vai ser interessante aí para o ano que você está envolvido, tá? Próximo aqui. E então, o que é que deve, né, conter na minha ficha técnica? Quais são os conteúdos, né? Então, antes de eu entrar nessa parte aqui, também queria falar sobre a elaboração de fichas técnicas e o desenvolvimento das receitas culinárias, né? Com definição das técnicas de pré-preparo. Preparo e armazenamento são fundamentais, né, para a garantia do valor nutritivo. Esse conceito ele sempre deve ser ligado, né, esse conceito que eu estou dizendo aqui, essa elaboração, né, o conteúdo da ficha técnica, ele tem que estar ligado ao valor da composição do alimento e dos aspectos sensoriais dos alimentos a serem oferecidos. Então, para que a ficha técnica, o que é que ela deve conter, né? Ela deve obter informações que possam ser de fácil compreensão, ter dados relevantes para ajudar no receituário padrão, informação essas que vão desde o nome da preparação, a data da criação, a categoria, né? O que é proteína, salada ou outros, os ingredientes, né? Todos os itens utilizados naquela receita, né? A gente vai falar tudo isso aqui, né? O que é que deve conter aqui na ficha técnica? Nome da preparação é importante, porque se você pegar uma ficha técnica e não tiver descrito o nome da preparação, você não vai adivinhar, né? Vai ter lá toda a preparação passo a passo, mas não tem o nome da preparação. Então é importante colocar bem visível lá no cantinho, lá onde deve ter nome da preparação lá em cima. A foto da preparação fica mais fácil, né? O visual de você ver, até mesmo aquele cozinheiro que veio de outro estabelecimento, ele vai saber como é que vai ficar aquela preparação. Ah, fica desse jeito aqui, né? Então é importante. Ah, fica do jeito que está aqui na foto. Então ele vai visualizar aquela foto e vai, além do nome da preparação, vai visualizar e vai saber que tem que ficar daquele jeito ali, que é um padrão. Na lista de ingredientes, por ordem de uso, né, o passo a passo, né, o que eu chamo a receita de bolo. É geralmente uma receita de bolo, tem que ter o passo a passo bem descrito, e ali a pessoa que pegar aquela preparação, ela vai fazer igual o passo a passo ali. A preparação, né, que vai ter o rendimento total e a per capita, o fator de cocção, né, vai ter o que? As porções, a informação nutricional e o custo atualizado, né? Então, tudo isso tem que estar no conteúdo da ficha técnica, tá? E é uma informação muito rica, né, que deve ter, tem que ter uma linguagem muito clara, muito simples, para que não fique, não adianta você colocar lá, inventar passos, né, inventar palavras. Quem vai mexer naquilo ali é um cozinheiro, né, uma pessoa simples, né? Até eu, às vezes, eu me deparo com algumas receitas, eu fico, o que é isso daqui, né? Então, assim, tem que ser uma maneira simples, tem que ser passada de uma maneira simples, a linguagem simples, para que fique de fácil acesso para todo mundo.
Uma coisa bem importante, né? Além disso tudo que eu falei, são as informações da ficha técnica. Elas especificam o custo do insumo, a quantidade pós-cocção, os pesos, né, da preparação, a porção, o rendimento, a medida caseira, o custo total, o custo per capita, tem ali o modo de preparo e valor nutricional da porção. Então, tudo é bem personalizado. Dada a sua capacidade de personalização e a ausência de um modelo padrão, a ideia é que cada estabelecimento, né? Falei muito rápido, né? Mas vou voltar aqui, vou falar mais devagar, né? Então, assim, cada UAN, cada estabelecimento, né, é importante que elabore suas fichas técnicas de acordo com as necessidades e preferência do local que trabalha, né, fazendo as devidas adaptações que julgar convenientes. Então, que eu já falei mais na frente, não adianta pegar, imprimir ou colocar dentro da minha UAN uma ficha técnica que é usada em outro estabelecimento e aí não ficar claro para as pessoas que eu trabalho, ou eu nem saber utilizar. Então tem que ser uma coisa bem personalizada, né? Apesar do modelo padrão que já existe, o que eu quis dizer é que o ideal é que cada estabelecimento elabore suas fichas técnicas com suas necessidades, tá? Que eu acho muito melhor a simplicidade, porém a maneira que você colocar seja de fácil entendimento, tá bom? O que é que deve conter ainda, né, na ficha técnica? Tem que ter os utensílios que você vai usar, né? Que cada equipamento você vai colocar o quê? Você colocou uma colher de sopa? Foi uma colher de chá? Porque existe essa diferença, né? A gente sabe que no mundo da confeitaria, no mundo da culinária, existe as medidas caseiras, né? Que elas são feitas, elas existem porque elas são importantes. Né? Não adianta eu botar, eu coloquei uma xícara. Uma xícara é quanto? 200 ml, é 250. Cada xícara tem a sua medida. Então, eu tenho que colocar os equipamentos e os utensílios. Se for uma faca que eu descasquei, foi um cortador que eu utilizei, né? Foi uma concha, né? Então eu tenho que colocar, né? O tempo de preparação também eu acho importante. Eu sempre coloco é importante colocar nas receitas da preparação quanto tempo. Eu botei lá antes, né? Eu coloquei para cozinhar. Aí a pessoa vai saber adivinhar, né? Não vai. Tem que colocar o tempo que cozinhou. Foi 20 minutos, né? 15. Isso faz toda a diferença. Se você deixar tem vários alimentos que você deixar um pouco a mais vai empapar, outros se deixar a menos vai ficar muito duro. Então é importante você colocar lá direitinho, bem especificado. E aqui eu trouxe, né, um modelo de uma ficha técnica que eu fiz, né, na minha pós-graduação. E aí eu trouxe aí um modelo que tem aí a preparação, o nome da preparação, tem a data da criação, tem o número de refeições, tem a categoria, né, que é guarnição, tem aí os ingredientes, tem a quantidade bruta, a quantidade limpa, tem os custos dessa preparação, tem um fator de correção, tem um custo do insumo, a quantidade após cocção, né? Então, tem um peso da preparação, é importante colocar. Então, essa aqui é uma dica muito valiosa, né? Mas será que esse modelo de ficha técnica vai servir para outro estabelecimento? Não sei, né? Cada estabelecimento, como eu já falei, tem que ter o seu. Mas é um modelo que eu peguei, eu achei interessante, achei simples, de fácil entendimento, né? Aí tem aí o peso da porção, tem o rendimento, tem a medida caseira, aí já sai o custo total da preparação, o custo per capita, tá? Então, fica aí esse modelo, vocês podem um dia, se quiserem,
Eu posso estar enviando esse modelo para vocês, vocês podem adaptar, mesmo com o modelo, é só um modelo, vocês podem adaptar do jeito que vocês quiserem, tá? Isso é só um modelo, tem outros modelos por aí, e pode ser de mais fácil acesso para estabelecimento que um dia vocês vão trabalhar ou que já trabalham, tá? E aqui é a continuação, né? Que a ficha técnica ela tem que ser completa, tá? Então, aqui ainda tem ó, o modo de preparo. E aí no modo de preparo, não dá para ver, mas eu coloquei assim, incluir o tempo de preparo, o tempo de cocção, os utensílios utilizados, tá? Então tem aí, ó, vou ler aqui para vocês, ó, o modo de preparo. Colocar a farinha de milho em uma panela e em seguida adicionar o sal. Segundo, acrescentar aos poucos e mexer bem. Terceiro, após a mistura, colocar tudo numa cuscuzeira e levar ao fogo por aproximadamente 80 minutos. Quarto, refogar a cebola e o pimentão no óleo. Quinto, misturar o cuscuz ao refogado. Sobrou 3,8 quilos. Eu sempre gosto de colocar também, por exemplo, quanto baixe, a quantidade suficiente também, às vezes é de sal, né? Então, tem gente que não coloca na ficha técnica a quantidade de água. Eu já coloco, tá, gente? Porque eu acho importante. Então, cada um vai da pessoa, né? Do jeito que a pessoa faz lá a sua ficha técnica. Outra coisa que tem a informação nutricional da porção, né? Aqui no caso são 57 gramas. E em 57 gramas, o valor calórico, né? Tem aqui 42,51 quilocalorias. Aí tem a quantidade de carboidrato, tem as proteínas, tem as gorduras totais, tem as gorduras saturadas, tem a fibra alimentar e tem o sódio. O sódio deu aqui bem alto, né? Mas aí você vai saber o que é que você está comendo com a informação nutricional. É como se fosse um rótulo, né? E é importante a gente ter na ficha técnica também, tá bom? E aí nós vamos para o nosso fator de correção, fator de cocção, vamos entrando mais profundamente ainda na ficha técnica, tá? Vamos falar sobre o fator de correção, o peso bruto, peso líquido. Peso bruto, né? Essa imagem aqui é minha, tá? Tirei aqui dos produtos que eu tenho na minha casa, que eu utilizo sempre, aqui na sopa dos meus pequenos. E aí eu tirei essa foto aqui para vocês visualizarem como é o peso bruto. Peso bruto é a matéria-prima in natura, como chega no seu estabelecimento, né? Na sua, chega aí com casca, semente, talos, a maneira como chega. É o que a gente pode falar aqui sobre o peso bruto. E o peso líquido é depois que você descasca e aí ele está pronto para ser usado para cocção, tá? Você retira as cascas, você retira aí o talo, você retira as sementes, você retira as partes que você não vai usar na sua preparação. É o que se diz, né? O que nós nomeamos de peso líquido. É aquilo que você vai usar na preparação. Gente, e agora nós vamos entrar no fator de correção, que o que eu gosto de dizer que o indicador de desperdício, né? É um indicador de desperdício chamado fator de correção. Ele é muito definido como a relação entre o peso do alimento bruto, né? A forma como ele foi adquirido, que eu mostrei lá para vocês, com todas as cascas, os talos, as sementes, e é um fator que prevê as perdas inevitáveis ocorridas durante a etapa de pré-preparo. Quando os alimentos eles são limpos, né? Tira todas aquelas folhas murchas, queimadas, tira os talos, tira os ossos
corta as aparas. Este é um fator, é uma constante para um determinado alimento de mesma qualidade e é decorrente da relação entre peso bruto do alimento, conforme adquirido, e o peso líquido, tá? Que é o alimento depois de limpo e preparado para ser utilizado, tá certo? Passando aqui mais para frente, fator de correção. Cada unidade de alimentação e nutrição, ela deve estabelecer sua tabela de fator de correção, tá? É muito importante que esse fator de correção seja estabelecido, né, naquela UAN, tá bom? Então, gente, como eu estava falando, cada unidade de alimentação e nutrição, ela deve estabelecer, né, sua tabela de fator de correção de acordo com o tipo de alimento que adquire, qualidade do alimento. Então, a mão de obra são treinados para evitar desperdícios, utensílios, como eu já falei, a faca afiada, que evita desperdício, pois tem melhor controle para tirar somente as partes que se deseja. Os equipamentos, eles devem estar sempre regulados, né, os descascadores, utilizados para maior segurança a respeito das quantidades a comprar, né? Então, assim, o fator de correção, né, ele é encontrado aplicando uma fórmula, né, que estava até no outro slide, que a fórmula é a seguinte: fator de correção é igual ao peso bruto sobre peso líquido, onde o fator de correção, né, é o peso bruto e o PB é o peso bruto e o PL é o peso líquido, tá, gente? E o fator de correção também, né, voltando lá para o outro slide, ele é estabelecido para se determinar as quantidades para comprar e avaliar o preço total de compras de alimentos, principalmente daqueles que apresentam perdas inevitáveis, né, como eu já falei, as cascas, aparas, sementes, etc. Este valor, né, é uma constante decorrente da relação entre o peso bruto do alimento conforme adquirido e o peso líquido. E o que é que a gente vê mais aí, né? Só voltando aqui um pouco, o que é que eu gosto muito de ver o que é que a literatura especializada no tema ela oferece de correção, de referência para vários tipos de alimento, né? Então, esses fatores de correção eles podem ser usados como base para que o responsável pela elaboração das fichas técnicas avalie se o fator de correção dos alimentos dessa UAN que a pessoa está trabalhando está acima, né, dos valores de referência ou abaixo, né? E se os valores forem acima, pode estar havendo desperdício de alimentos e o responsável ele deve identificar a fonte do desperdício, saber o que é que está acontecendo, né? Se a pessoa está descascando lá de maneira errada, se aquela faca está mais afiada, né? Se ela não está afiada, se os cortadores, né, estão fazendo a função direitinho. Então, cada um deve estabelecer sua tabela de fator de correção de acordo com o tipo de alimento que adquire, a qualidade dos alimentos, né, a mão de obra e serviço e tudo que eu já falei. Aqui, né, vou mostrar aqui para vocês alimentos. Aqui são uma tabelinha que eu peguei. E aqui tem alguns alimentos, tem aqui como, por exemplo, né, o abacate. O fator de correção é 1,14, isso aqui é da literatura, tá? Em qual a gente se baseia, né, nas UANs, mas cada UAN tem a sua. Ou pode pegar essa como base, né, da literatura. Tem aqui 1,14 a 1,34. Tem aqui o abacaxi, 1,41, né, a 1,50, esse é o fator de correção. Temos aqui também a banana prata, temos aqui o exemplo do feijão carioca, tem aqui 1,05, né? Tem a cebola 1,10, 1,10 a 1,14.
Tem um patinho, né, que é uma carne, 1,10 a 1,13. Tem um peito de frango, 2,17. Lá no feijão carioca, eu esqueci de falar de conversão, né, que é 1,89, tá? Aí tem um fator aqui das aves, das carnes, né? Tem o frango, 2,38, tem a galinha, 1,72, tem o pato, 1,56, tem um peru, 1,64, aqui os peixes, né? Tem salmão, 2,17, tem a truta, 2,04. E agora nós vamos entrar, né, no fator de cocção, né, dos alimentos, que é uma medida que mostra rendimento de um alimento após seu preparo. Ou seja, após ele ser grelhado, ele pode ser assado, cozido, frito e etc, né? Então, esse índice é a relação entre o alimento cru e o seu peso após cocção, né? Então, o índice de cocção é bastante importante também para quem vai aí fazer a sua ficha técnica. Ele é muito importante dentro da nutrição de alimentação e nutrição, pois é através deste índice que se determina a porção do alimento a ser servida e a quantidade de alimento a ser adquirida. Ele é medido encontrando a relação entre a quantidade limpa e a quantidade pós-cocção, tá? Eu acho interessante aqui essa parte, porque lá dentro da nutrição, né, vou falar um pouquinho aqui do meu lado aqui. E aí, por exemplo, eu tenho um cliente, e aí lá pro meu cliente tem lá, o nutricionista passou que ele deve comer na hora do almoço 120 gramas, né, de frango grelhado. E aí, claro que eu vou pensar que esse frango grelhado, eu vou pesar ele depois da cocção, não antes. Porque se eu pesar antes, né, quando ele entrar lá na grelha, ele vai perder, né, a água, e aí ele vai perder peso também. E aí ele não vai estar mais nos 120, digamos, se eu botei 120 gramas, ele cru, quando eu tirar dele grelhar, talvez ele não esteja mais com 120 gramas, tá? Então, eu vou estar enganando o meu cliente, tá certo, gente? Normalmente, os alimentos de origem vegetal, como os cereais e as leguminosas, ricos em amido, eles apresentam alto índice de cocção, pois ao serem submetidos ao calor úmido, ocorre a hidratação destes alimentos. Já os alimentos de origem animal, como as carnes, ricas em proteínas, apresentam um baixo índice de cocção, pois ao serem submetidos ao calor seco, ocorre a desidratação de suas fibras musculares, pela coagulação das proteínas, pela fusão das gorduras e pela perda de água. Foi o que eu exemplifiquei aqui, né? Que há alguns alimentos há uma perda de água e alguns há um ganho, né? Eu não coloquei aqui, mas mais na frente, aqui nos cálculos, a gente vai ver que o índice de cocção ele é encontrado aplicando uma fórmula, né? É o IC, que é igual a PC vezes PL, onde o IC é um índice de cocção, né? O PC eu não coloquei aqui, mas vai ter mais na frente, eu sei de cabeça, eu tô falando aqui para vocês. O PC é o peso cozido e o PL é o peso limpo, tá? Normalmente, né, o que eu já falei, que os alimentos eles têm uma perda ou um ganho, né? Vamos lá para os nossos cálculos, né? Que para alguns é terror. Mas vocês vão ver aqui que nos cálculos, gente, quando a gente vai fazer um cálculo, né? Desde a quinta série eu me lembro que eu não gostava muito de fazer cálculo porque eu ficava muito muito ansiosa para obter logo o resultado e às vezes lá no meio, lá no finalzinho eu errava, né? Mas o cálculo, quando a gente vai fazer, a gente precisa de concentração e precisa de organização. E para a gente fazer um cálculo, aquela questão vai te dar uma situação. E nessa situação,
você vai começar a organizar os seus pensamentos. E quando você organiza os seus pensamentos, para uma melhor organização, senão você se perde, você começa a colocar no papel, tá? E quando você começa a colocar no papel, tudo vai fluir melhor, né? Isso eu tenho pro resto da minha vida. E estou compartilhando essa experiência que eu tenho de cálculo com vocês, para que vocês possam, talvez vocês sejam bem melhores do que eu, né? Mas eu eu tive dificuldade com cálculo demais, né? Na minha jornada aí de criança e tudo, até hoje eu levo esse aprendizado para mim. Eu me organizo bastante porque eu sofro muito de ansiedade, aí eu começo a colocar logo, querer finalizar o cálculo e às vezes lá no meio, lá no final eu erro, né? Então é interessante isso. E sempre eu faço um esboço, né? Aqui, né? Eu vou fazer isso para vocês e vocês podem aprender ou não. Se vocês quiserem fazer direto do jeito que vocês fazem, como eu disse, né? Alguns aí de vocês são bem melhores do que eu. Então, mas se alguém for igual a mim, assim, mas gosta de fazer as coisas passo a passo, tá aí uma boa sugestão. Vocês colocam aí o alimento in natura, e aí eu coloquei uma flechinha lá embaixo que relaciona, o alimento in natura é relacionado ao peso bruto, né? Não é do jeito que você recebe, é o peso bruto, o alimento in natura. E o alimento limpo e cru, né, é o peso limpo. E aí o alimento pronto é o meu rendimento e a minha porção. Quando eu for lá para os cálculos, vocês vão entender. Eu vou colocar esse mesmo esboço lá, eu coloquei dessa maneira para que vocês entendessem. E aí a gente tem um exemplo aqui bem clássico, né? Bem simples. A gente vai começar com um simples de cálculo, né? Quantos quilos de abóbora serão necessários para fazer uma preparação para 25 pessoas, sabendo que o per capita é 100 gramas e o fator de correção é 1,4? Calcule. Aqui, gente, é um cálculo bem simples, né? Que você pode estar fazendo aqui do jeito que eu coloquei. Ele não me deu peso bruto, tá? Não me deu peso bruto. Mas aí, na questão, ele me deu as porções, que é 25, que eu tenho que servir 25 porções, não é? E aí eu coloquei ali. E ele me deu também que a per capita é 100 gramas. E me deu o fator de correção, que é 1,4, tá? Vou passar para o próximo slide, que vai estar lá, consequentemente, o cálculo dessa questão. E aí, o que é que eu fiz? É uma aplicação de fórmula, gente, é bem simples. Fator de correção é igual ao peso bruto sobre peso líquido. 1,4, que ele me deu que era o fator de correção, peso bruto ele não me deu, mas ele me deu o peso líquido, né? E aí, peso bruto sobre peso líquido, e aí o peso bruto é igual a 100 vezes 1,4, peso bruto é igual a 140 gramas vezes 25, que é igual a 3.500 gramas, mas aí você transforma, né, para quilograma. E aí você vai transformar para quilograma. E o resultado tem que ser em quilograma, tá? O peso bruto total é igual a 3,5 quilogramas, tá bom? Vocês têm que especificar grama, quilograma, tá? Porque é importante para vocês não se perderem aí, tá bom? Tá certo? Tá tudo certinho. Só aplicação de fórmula bem simples. Todos os que eu vou mostrar aqui vai ser simples, tá? É só não ficar que nem eu e ter ansiedade para ver logo o resultado, que eu sou desse jeito, tá, pessoal? Aqui nós temos outra questão, tá? Que fala aqui, qual o fator de correção de um determinado legume, que se ele não me disse o nome do legume, só me disse que era um determinado, que é servido em uma UAM, onde foram adquiridos 50 quilos desse legume e o rendimento foi de 35. Considere o fator de correção 0,85. Ele não quis me dar o nome do legume. E aí, ele não me deu o fator de correção.
mas ele me deu peso bruto, que é 50 quilos. Ele me deu o rendimento, não foi? Ele disse quanto? Que o rendimento foi de 35. E ele me deu o fator de cocção, que é 0,85, tá? Vou passar aqui. Olhem aí as informações, visualizem, coloquem na mente que eu vou passar o slide e aí vocês vão ver o resultado desse problema aqui, tá certo? É aquela situação. Peso bruto, o peso líquido, nós temos fator de correção e o peso líquido, pronto, nós temos o fator de quê? De cocção, tá? E aí, o peso bruto vai ser o quê? Os 50 quilos, lembra? Que ele me deu, mas aí ele não me deu peso líquido. O que é que eu faço? Vai dar certo, gente, porque ele deu a quantidade do rendimento, ele deu o pronto, que é 35. O que é que você vai fazer, né? Fator de cocção é igual pronto sobre cru, tá certo? E aí, nós vamos lá. 0,85 é igual a 35 sobre cru. Cru é igual a 35 sobre 0,85, que é igual a cru, é igual a 41,17 quilos, tá certo? Vamos lá para a próxima. Fator de correção, você vai agora aplicar a fórmula, que é igual a peso bruto sobre peso líquido, que dá, fator de correção é igual a 50 sobre 41,17, que é 1,21, tá certo, gente? Bem simples mesmo. É só aplicação de fórmula, é só organizar o problema na sua cabeça e depois colocar no papel. Virando aqui para mais um, acho que é o último. Calcule a quantidade de cenoura que deve ser comprada, tá? Para servir 500 pessoas. Sabendo que a porção é de 60 gramas, o fator de correção é 1,15 e o fator de cocção 0,95. Mais uma vez, ele não me deu peso bruto, tá? Não sei porquê, mas aí ele me disse que era para servir 500 pessoas. Ele me deu a porção, é 60 gramas, me deu o fator de correção, que é 1,15, e me deu o fator de cocção, que é quanto? 0,95. Todo mundo respondeu, né? Tô aqui ouvindo vocês respondendo. Tá, fiz o mesmo esquema. Peso bruto, peso líquido e peso pronto que ele me deu, né? Não me deu peso bruto e não me deu peso líquido, mas ele me deu o pronto, que foi 60 gramas. A gente coloca lá a formulazinha. Fator de correção é igual ao peso bruto sobre peso líquido. Fator de cocção é igual ao peso pronto, que é sobre peso cru. Ou sobre o cru, tá? Que é aqui, ó. Fator de cocção 1,15, que é igual a PB vezes PE. Não foi o que ele me deu? A gente vai lá para o fator de cocção. Fator de cocção, ele me deu 0,95, que é igual a 60, né? Sobre o cru. Cru é igual a 60 sobre 0,95, lembra? Que é igual a 63,16. Esse meu 63,16 vai lá para aquela... Aí a setinha apontando para onde? Lá para aquela minha formulazinha, que é do fator de correção, 1,15, que é igual ao peso bruto, sobre 63,16, tá? Peso bruto é igual a 63,16 vezes 1,15, que é igual a 72,6 gramas, vezes 500, que é igual a 36.300 gramas, que a gente vai transformar, né, em quilo, que dá 36,3, tá certo, gente? É só a aplicação de fórmula. E você se tiver a calculadora, uma mão na roda, tá bom? Então, esses são os cálculos bem simples, bem tranquilos. Você sabendo dessa base aqui desses cálculos, consequentemente, você vai aplicar nos outros, né? Eu deixei aí com vocês uns exercícios, né, semelhante a esses, bem simples,
que vocês vão estar fazendo, né? E depois vão me mostrar como parte do curso, tá certo? E aí a gente vai entrar aí no chat para poder, quem quiser debater, tá? Sobre, se tiver alguma dúvida, você pode me perguntar sobre os cálculos, mas acredite que ninguém tenha nenhuma dúvida sobre esses cálculos, porque são muito simples, tá? Muito simples mesmo. Aqui é só você aplicação de fórmula e o que eu mandei para vocês também. E aí, para que vocês não ficassem muito presos à minha fala, eu trouxe aqui essa professora. Ela vai ensinar como preencher uma ficha técnica, porque também faz parte de uma atividade que eu quero que vocês me mandem, que é uma elaboração de ficha técnica. Vocês vão ter que elaborar uma ficha técnica para mim, de qualquer alimento que você se sinta à vontade, vocês vão preparar, tá? E aí vocês vão me enviar, e aí fica parte também do curso, tá certo? Da participação de vocês. E aí, agora aí vocês vão ter... Deixa eu ver aqui. Atenção, vai começar o vídeo, tá bom? Que vocês assistam, se quiserem voltar depois e tudo. Ela fala bem simples, é bem claro. E eu achei muito interessante e trouxe para vocês. Então vamos lá, pessoal. Questão de número 11. Montar a ficha técnica considerando as informações abaixo de uma receita de bife a cavalo. Aí você vem aqui, ó, está escrito preparação e escreve bife a cavalo. Determinando o fator de correção do ovo. Então ele quer o fator de correção do ovo e a quantidade total de carne. Quantidade total de carne. Eu também não sei. Número de porções 12. Então, onde você vai colocar o número de porções? Aqui no rendimento. Então, rendimento, 12 porções. Tudo bem? Vamos lá. Informações. Per capita. O que é per capita, pessoal? É o peso do alimento limpo e cru por pessoa, ok? Então ele diz, per capita da carne. PC da carne. 100 gramas. Aí você vai colocar os ingredientes na ficha técnica. Então você vai colocar lá carne. O que mais que leva? Óleo e ovo. Óleo e ovo. Lembrando, pessoal, que ficha técnica é sempre preenchida em quê? Em quilo e litro, tá? Não se esqueçam disso, pelo amor de Deus, tá? Aqui é questão 11. Não se esqueçam disso, tá? Carne, unidade, é quilo. Óleo, litro. E ovo, é quilo. Ok. O per capita da carne é 100 gramas. 100 gramas equivale a quanto? 0,1 quilos. Ok? Aí vocês vão vir aqui onde tem PC, que é o per capita, e vão colocar 0,1. Ok. O per capita do óleo para fritura, o per capita do óleo é o quê? 15 ml. 15 ml é o quê? 0,015 litros. Aí vocês vão vir aqui, 0,015. Tudo bem? E o per capita do ovo, 110 gramas. Que isso é igual a 0,11 quilos. 0,11. Até aqui, tudo bem. A gente preencheu o per capita. Para onde? O que mais que ele falou? O peso da casca do ovo. O peso da casca, 13 gramas. Pessoal, o que é peso da casca? Não é o meu descarte? Não foi o que eu joguei fora? Eu descasquei meu ovo e joguei a casca fora.
o que eu vou achar com esse peso da casca? Por que ele me deu esse peso da casca? No que isso aqui é útil? Para eu achar o quê? O meu peso bruto. Porque se eu tenho 110 gramas de peso limpo e eu joguei fora 13 gramas, concorda que o peso bruto do ovo é 110 mais 13? E que isso me dá 123 gramas, que é igual a 0,123 quilos. O que mais que eu descobri? O meu peso bruto do ovo. Aqui, ó. 0,123. Tudo bem? Ora, o que mais a minha questão me deu? Vamos lá. O fator de correção da carne, que é o quê? 1,08. Peraí, gente, que eu coloquei aqui no lugar errado. O ovo, 0,123, é ali embaixo. Tô tentando achar o meu... Ai, achei. Só coloquei aqui no lugar errado, tá, pessoal? Ó, ovo, 0,123. Beleza. Tá? E o fator de correção da carne, que é 1,08. Ora, se eu tenho o peso bruto do ovo e o peso líquido, o que eu vou achar com isso? Já o meu fator de correção. Então, a primeira parte da minha questão eu já estou descobrindo aqui, não estou? Então, ó, peso bruto sobre peso líquido, que é igual 0,123 divididos por 0,11. Quanto que dá isso aqui? Vamos ver. 0,123 divididos por 0,11. 1,12. Pronto. Achei meu fator de correção do ovo. Tudo bem? Ok, vamos lá. O que mais eu acho, pessoal? Ele me deu o peso líquido da carne e me deu o fator de correção. Como é que eu acho meu peso bruto? Multiplico, não é isso? Porque, olha, se eu tenho que fator de correção é peso bruto sobre peso líquido, então meu peso bruto é igual a fator de correção vezes o peso líquido. Não é isso? Então, o peso bruto da carne é igual a 1,08 vezes 0,1. Que isso é igual a 1,08 vezes 0,1. Isso é igual a 0,11. Ora, se são 12 porções, não é isso? Quanto eu vou ter total de carne? 0,11 vezes 12. 1,32 quilos de carne. Então, a minha quantidade total de carne, que é a outra coisa que ele me pergunta, tá? É 0,11 vezes 12, que é igual a 1,32 quilos. Acabou? Não. Por quê? Porque a questão te pede para quê? Para preencher ficha técnica. Então, eu acabei parte, né? Vamos lá, pessoal. O ovo. Eu tenho 0,123 quilos. Se são 12 porções, vamos lá. 0,123 vezes 12. Que isso dá 1,47, que a gente pode arredondar para 1,5 quilos. Aqui, ó. 1,5 quilos de ovo. Então, ó, quantidade, vou colocar aqui embaixo. Quantidade total do ovo é igual a 0,123 vezes 12, que é igual a 1,5 quilos. Muito bem. Agora precisamos terminar o quê? O óleo. Ah, Nath, não vai dar, porque a questão não me falou o fator de correção do óleo. Ô, miséria, pelo amor de Deus, tu descasca óleo? Tu tira a semente do óleo? Tu tira a gordura? Não, você não tem nada de pré-preparo do óleo. Logo, o meu fator, até meu cabelo caiu. O meu peso líquido é igual ao peso bruto. Se o peso líquido é igual ao peso bruto, qual é o meu fator de correção? 1. Não é isso? Se o meu fator de correção é 1 e o peso bruto é igual ao peso líquido, então aqui eu vou botar o quê? 0,015.
Quantas porções são? 12, não é isso? Então, 0,015 vezes 12. 0,18 litros. Tá? Acabou. Tudo bem, pessoal? Então, copiem aí e vamos para a próxima. Então, gente, é isso, tá? Eu deixei algumas coisas lá no Classroom para vocês estarem fazendo. Deixei vários materiais de apoio, deixei exercícios. Primeiro exercício que eu gostaria que vocês fizessem, eu deixei lá um texto, tá? Gostaria que vocês fizessem uma análise crítica, que vocês pudessem me enviar essa análise crítica no meu e-mail. E gostaria também que vocês resolvessem as questões dos exercícios e me enviassem também. E tem também a ficha técnica, tá bom? Próximo vídeo que eu vou fazer para vocês, eu vou estar explicando direitinho sobre como eu quero esses exercícios, como eu quero todas as atividades que a gente vai estar conversando, né? A gente, no mesmo distante, a gente vai manter um contato com vocês. Eu estou aqui à disposição. Vou deixar também disponível, né, a tabela nutricional, que é um presente para vocês. A tabela também, que é para fazer a ficha técnica, para evitar vocês estarem fazendo muitos cálculos, tá certo? E aí, vocês podem levar para a vida de vocês, baixar aí, salva, e vocês vão ter esses materiais para vocês, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, na próxima aula, que eu vou estar gravando aqui, tirando as dúvidas dos exercícios, vocês podem estar falando comigo. Vou deixar, no próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou deixar os meus contatos para vocês estarem entrando em contato comigo, tá bom? Um grande abraço para vocês, foi um prazer, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? E até a próxima, tá?